Amém. Vamos ler Marcos 15, a partir do verso 22. O texto diz assim: E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com a acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o santuário, em 3 dias o reedifica, salve-se a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Amém. Que texto, que o Senhor fale com a gente essa noite por meio dele. Há um tempo atrás, quando eu morei com a Lê lá fora, antes da gente ter a Manu, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era ir nas lojas de instrumento musical que tinham lá. Lá você tem lojas de instrumento musical que são imensas, assim. Eu adorava ir para esses lugares e perder horas vendo os instrumentos que tinham lá e tudo mais. E eu lembro que, às vezes, eu ia com a Lê num shopping, ela ficava passando pelo shopping, eu ficava na loja de música praticamente o tempo todo que a gente ficava lá. E aí, eu gostava muito de ver todas aquelas guitarras, todos aqueles violões, e lá você pode pegar, você pode manusear, você pode tocar se você quiser, para ver o som, enfim. Lá não é muito igual aqui. Aqui no Brasil, você vai numa loja de instrumento musical um pouco maior, alguns instrumentos mais caros ficam trancados. Na nossa linha, você não consegue nem pegar na sua mão. Lá você pode pegar, ver. Eu lembro que tinha uma parede com vários violões, assim, lindos. E, geralmente, alguns violões estavam, assim, um pouquinho mais em cima, tinham um pouco mais de detalhe. Eles, geralmente, custavam bem mais. Alguns violões lá chegavam a custar mais de $30 mil. Impressionante, você podia pegar, você podia tocar. Geralmente, quando você via algum instrumento assim, com maior riqueza de detalhes, com um acabamento melhor, com uma madeira melhor, esses instrumentos tendiam a ser um pouco mais caros que os outros. Existem alguns objetos que, se a gente olhar bastante os detalhes, se a gente entender um pouquinho do assunto, a gente pode imaginar se eles são muito ou pouco caros, se eles têm muito ou pouco valor. Por exemplo, carro. Não sei se você sabe, mas eu já estava esperando. Nos pastores, tem um que é especialista em carro, Marcão é especializado em carro. Se você quiser trocar o seu carro, troca uma ideia com ele antes para saber se o carro é legal ou não, se a revenda é boa ou não é. Tem gente que entende de carro e gosta de carro, que olhando os detalhes do carro, se ele tem alguns acessórios e tal, dependendo da marca, enfim, da cor, você vai ver se o carro vale muito ou não, se ele é um carro mais caro ou mais barato. É claro que, às vezes, essa ideia de valor pode ser um pouco relativo, com relação ao valor que a gente dá para alguma coisa. Podem existir coisas que são simplesmente caras, mas a gente dá pouco valor. E o contrário também, algumas coisas que são relativamente baratas, mas a gente valoriza demais. Valor, do ponto de vista do valor que a gente dá para alguma coisa, tem muito a ver com os nossos desejos, com as nossas expectativas, com possíveis sonhos ou com algumas necessidades que a gente tenha. Eu, por exemplo, dou muito valor a um bom café. Eu adoro café. Eu gosto tanto de café, que eu gosto de café ruim, gosto de café bom, gosto de tudo que é café. Adoro tomar café. Às vezes uma pessoa pode não valorizar tanto assim algum tipo de café quanto eu valorizo. Nem todo mundo dá o mesmo valor para todas as coisas. Existe uma música que a gente cantou muito aqui no passado da Igreja Oceânica, que tinha uma parte dela que dizia: jamais saberei o real valor dos meus pecados naquela cruz. Jamais saberei o real valor dos meus pecados naquela cruz. Eu não sei para você, mas para mim, essa expressão é uma das mais profundas e intensas que existe a respeito do sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós. Porque, de verdade, nós jamais saberemos o real valor dos nossos pecados naquela cruz.
Nós jamais saberemos. Jamais saberemos. Jesus deu a vida numa cruz por mim e por você. Ele fez isso por causa dos nossos pecados. E Ele só se entregou dessa forma pelo tamanho do amor que Ele tem por cada um de nós. E porque a gente também nunca seria capaz de viver de uma forma justa diante de um Deus que é completamente santo e totalmente puro. E existem pessoas que, por não entenderem os reais motivos que levaram Jesus para uma cruz, não dão o menor valor para o sacrifício que Ele fez naquela cruz. Nós que amamos o Senhor, que fomos alcançados pela graça, quando a gente começa a entender os reais motivos pelos quais Jesus se entregou, nós realmente começamos a dar muito mais valor a isso. O sacrifício de Jesus começa a se tornar algo preciosíssimo para a nossa vida. E a gente começa a entender de verdade o que essa expressão significa e o que ela se torna para a nossa vida. Jamais saberei o real valor dos meus pecados naquela cruz. Eu nunca vou saber o real valor. É como se a gente começasse a entender com mais detalhe agora. O que eu merecia era algo tão devastador. Eu merecia ira, eu merecia separação eterna do Criador. E aí eu comparo isso com o que Ele fez por mim. E é algo tão inexplicável, é algo tão amoroso, é algo tão gracioso. Da mesma forma que, por conta de alguns detalhes, o valor de alguma coisa pode se tornar mais evidente. Toda essa descrição do que Jesus sofreu, todos esses detalhes aqui que Marcos coloca, eu não sei para você, mas para mim é algo que me deixa paralisado diante do valor do sacrifício de Jesus por mim. Eu realmente nunca vou saber o real valor dos meus pecados. Eu não faço ideia, irmãos. Eu não faço ideia, mas eu entendo que foi um preço muito alto. Foi um preço altíssimo. A gente acabou de ler um trecho aqui que mostra de uma forma clara o significado desse sentimento que passa a existir nos nossos corações. Jesus está para ser crucificado. Ele tinha sido entregue aos romanos num processo completamente injusto. Ele é levado para o sofrimento. E isso inclui a zombaria que ele sofreu, isso inclui os açoites, isso inclui o espancamento, isso inclui a própria crucificação. Humilharam Jesus. Jesus vai até o local da sua crucificação totalmente desfigurado. Ele é crucificado, ele é zombado novamente, ridicularizado. O dono do mundo, o Criador de todas as coisas, de todo o universo, ele é desprezado pela própria criatura criada. Um ser que é completamente perfeito, sendo tratado como um transgressor da lei. É por isso que a profecia antiga a respeito dele dizia, lá de Isaías 53:12, ele derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Marcos faz menção a essa profecia no verso 28 do capítulo que a gente leu. Imaginar que isso tudo está acontecendo com alguém que é inocente, já gera um sentimento no nosso coração de angústia, de repulsa, de estranheza. Sabe quando você vê um inocente sofrendo de forma injusta? Agora, saber que isso está acontecendo por minha causa, não há sentimentos que possam descrever o que vem no meu coração. Um dia desses eu fui numa loja resolver um negócio numa calça que eu tenho. Aí eu levei numa loja de um shopping, a atendente olhou aquilo, deu um preço para o serviço que ela ia fazer. Eu achei muito caro, mas aí eu precisava daquilo, eu acabei pagando. Dia seguinte, eu fui lá para buscar, aí eu aproveitei que eu tinha uma outra calça, levei também para fazer a mesma coisa. Aí uma outra atendente me atendeu, eu acho que ela era um pouco mais experiente, pelo menos tinha um pouquinho mais tempo de casa. Ela olhou o mesmo serviço e ela me deu um valor mais barato. Aí eu achei estranho, eu dei uma reclamada ali. Ela ficou meio chateada, aí virou para trás com uma outra amiga dela ali da loja, começou a resmungar dessa outra atendente, como se ela tivesse feito algo completamente errado e tal, enfim, estava trabalhando mal ali. E aí ela me cobrou ali o valor correto e ficou reclamando daquela outra atendente.
eu fiquei um pouco constrangido, porque eu não falei aquilo para deixar aquela moça que me atendeu no dia anterior mal. Não sei se deram bronca naquela mulher, não sei o que fizeram com ela lá. Eu fiquei triste, eu fiquei constrangido, porque eu não queria prejudicar aquela mulher. Geralmente a gente fica mal, sem querer, por parecer que a gente está prejudicando uma outra pessoa, mesmo em coisas que são pequenas assim. Agora, imagina você saber que, por nossa causa, a gente não apenas está prejudicando alguém, mas a gente está fazendo esse alguém morrer. O que Jesus sofre na cruz é por minha causa, é por nossa causa, irmãos. Ele deu a vida por você, Ele deu a vida por mim. Tudo isso aconteceu por causa dos nossos pecados. Jamais saberemos o real valor dos nossos pecados naquela cruz. E esse trecho tem tanta coisa impressionante para ensinar. A primeira coisa que a gente vê é que enquanto o mundo zombava da cruz, a nossa maior esperança era conquistada. Os versos 29 ao 31 diz que aquelas pessoas que presenciavam aquela cena blasfemavam contra ele, blasfemavam contra Jesus. E o texto diz que eles balançavam a cabeça e diziam: você que destrói o santuário, em 3 dias o reedifica, salve-se a si mesmo descendo da cruz, você não falou que você fazia essas coisas, mostra aí que você é poderoso dessa forma. E aí diz que os principais sacerdotes, os escribas, também zombavam e diziam entre si: ele diz que pode salvar os outros, mas a si mesmo ele não consegue salvar. Todas as pessoas naquela cena, naquele momento, zombavam de Jesus. O Salvador do mundo estava entregue nas mãos de pessoas que não se importavam, pessoas que não davam o menor valor. E Jesus é morto de uma forma completamente injusta. Como a profecia dizia, ele foi contado com os transgressores. Ele foi tratado como se fosse um transgressor da lei. Ele foi tratado como se fosse um corrupto, como se fosse um ladrão, como se fosse alguém imoral, mas ele não era nada disso. Jesus era perfeito, Jesus não cometeu falha alguma, mas ele foi contado como um transgressor. No entanto, nesse cenário de derrota, nesse cenário de caos, em meio à zombaria mais desrespeitosa, a esperança para a humanidade surgia. A coisa mais preciosa, irmãos, que eu e você podemos ter, vem dessa cena aqui. Eu já tive vergonha da minha fé quando eu era mais novo. Quando eu ainda não tinha encontrado o verdadeiro significado da cruz para a minha vida. Eu me lembro quando eu era pré-adolescente, adolescente, no colégio. Eu não tinha coragem de me posicionar a respeito da minha fé. Quando as pessoas faziam alguma brincadeira sobre ser crente, quando algum professor falava alguma coisa, eu ficava envergonhado, eu preferia não mexer naquilo. Quando a gente tem medo da zombaria, a gente não se levanta com coragem para afirmar a nossa posição. Se a gente começa a achar que a pressão pode ser grande, a gente tende a deixar isso de lado, a gente não se posiciona, a gente não fala a respeito do que a gente crê. Mas quando a gente começa a entender que tudo isso aconteceu por nossa causa, a figura muda, a nossa vida muda, e com ela todas as nossas convicções. Foi isso que o apóstolo Paulo viveu na própria pele. Ele escreve aos Romanos, lá em Romanos no 1º capítulo, verso 16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Paulo é alguém que é transformado de perseguidor do Evangelho a proclamador do Evangelho. Ele não é mais alguém que mata cristãos, mas agora alguém que começa a querer morrer por Cristo. Ele não é mais alguém que se importa com o status religioso, mas é alguém que agora só dá valor à proclamação do Evangelho de Cristo. Ele não é mais alguém que se envergonha de Jesus, mas alguém que entende que o poder de viver vem dele. Quando a nossa vida muda de verdade, as nossas convicções também mudam. Jesus tem poder para transformar completamente a vida de qualquer pessoa, seja ela má, seja ela mentirosa, seja ela egoísta, seja ela pervertida, seja ela viciada, seja ela ansiosa, depressiva, porque a esperança da vida, irmãos, foi conquistada naquela cruz.
Enquanto aquelas pessoas zombavam do nosso Salvador naquela cruz, Ele dava a própria vida pela nossa esperança de viver de verdade. E naquele momento Ele restaurava nosso relacionamento com o Deus Criador por meio do perdão dos pecados. Um dia nós sentimos vergonha da nossa fé. Hoje a gente entende que pelo que Jesus fez a gente pode viver de verdade. Hoje a gente entende, hoje a gente crê com convicção que o Evangelho é de fato o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, hoje ainda existem pessoas que se envergonham de Jesus. Pior, tem pessoas que zombam da nossa fé nele, tem pessoas que zombam do próprio Cristo. Essas pessoas só não sabem é que enquanto o mundo zomba, a nossa esperança de salvação, a nossa esperança de vida eterna, a nossa esperança de vida plena é dada a nós, porque Jesus entregou a própria vida naquela cruz, irmãos. Isso é a coisa mais preciosa que a gente pode ter. É assim que a salvação é obtida. É assim que o perdão é conquistado. É assim que a reconciliação com o Criador se torna possível. Jesus nos deu, por amor, a maior esperança que a gente poderia imaginar: reconciliação com Deus e vida eterna. Segunda lição é que o amor de Deus se manifestou na pior humilhação imaginada. Pior humilhação que você poderia pensar. É ali que o amor de Deus se manifesta. O texto vai dizer que quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram. A morte de cruz era das piores para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que morresse numa cruz de forma pública, como Jesus morreu, estava sendo exposta à pior humilhação possível. A ideia era torturar mesmo, a ideia era causar dor, a ideia era envergonhar aquela pessoa que estava morrendo na cruz, era mostrar para todo mundo que não se podia ir além do que o Império Romano permitia. Era uma das condenações mais severas naquele tempo. Irmãos, Jesus já tinha se humilhado só por se tornar um de nós. O próprio Deus, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, aquele que é totalmente perfeito, aquele que é totalmente poderoso, aquele que é totalmente santo, puro, Ele se fez homem por mim e por você. Isso já é humilhação demais. Esse é o significado mais profundo, mais pleno do que Paulo vai dizer lá em Filipenses, que ele se esvaziou de si mesmo. Não é que ele ficou humildezinho, não é que ele abriu mão de uma coisinha pequena, ele abriu mão da sua glória para se tornar um ser humano. Isso já é humilhação. Enquanto todo ser humano busca crescer na vida, enquanto todo ser humano quer ser mais reconhecido, quer ser visto como alguém mais importante, o próprio Deus, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, faz algo que é completamente inverso a isso. Ele se importa tanto com a nossa vida, tanto com a sua criação, que ele se torna parte dela própria. E Ele vai dar a sua vida num lugar que Ele mesmo criou. A humilhação dele foi muito maior, irmãos. Ele não apenas se fez homem, mas Ele morreu sendo inocente. Jesus não tinha cometido nenhum pecado. Vocês lembram que a Bíblia ensina a respeito da consequência do pecado? O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Só morre quem peca. Como que um homem que nunca pecou morreu? Jesus não deveria morrer. Jesus não deveria morrer. Mas Ele faz isso por amor a mim e a você. Um inocente morre no lugar de pecadores. Não é um inocente qualquer. Não era só uma pessoa agradável apenas. Era o próprio Deus. E aí a palavra vai ensinar então que essa é a maior expressão de amor que pode existir. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é uma ideia de Deus de aplacar a ira de Deus.
Jesus, Ele é uma oferta perfeita por cada um de nós. Ele é uma propiciação aceitável. A ira de Deus que deveria vir sobre mim e você é aplacada pelo sacrifício de Jesus, porque Ele é propiciação por nós. O verdadeiro amor tem uma direção que é unilateral no primeiro momento. Deus é quem ama, mesmo antes da gente saber, mesmo antes da gente pensar qualquer coisa. Ele ama e Ele envia o Filho, Ele envia Jesus. E com essa atitude, Ele demonstra para toda a humanidade o maior amor de todos. Além disso, Ele permite que toda a nossa culpa seja removida e que a ira de Deus seja apagada. O amor de Deus é manifestado em toda a sua intensidade, em toda a sua profundidade, em toda a sua força, em toda a sua graça, na pior humilhação imaginada para qualquer ser humano, na humilhação de Cristo numa cruz. Porém, esse evento foi o início do estabelecimento do único reinado eterno que pode existir. Jesus morre sabendo que vai ressuscitar. Ele tem poder para dar a sua vida e retomá-la. A sua humilhação não tirou o seu reinado, pelo contrário, deixou o seu reinado mais evidente. E a terceira coisa que a gente aprende, o reino do nosso rei foi estabelecido perfeitamente na cruz, apesar de ainda não ser visível. Ainda, irmãos. O texto diz que eram 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. E a inscrição com a acusação contra ele dizia, o rei dos judeus. E com ele crucificaram outros 2 ladrões. E aí Marcos vai dizer que cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Aqueles homens, na zombaria que eles faziam com o nosso Salvador, eles escreveram naquela cruz, o rei dos judeus. Eles acabaram afirmando uma verdade, ainda que eles não crescem nela de todo o coração. Eles chamaram Jesus de rei, e Jesus de fato é. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é rei, Ele tem o domínio de toda a história nas suas mãos, mas o seu reinado não é daqui ainda, como Ele mesmo vai dizer a Pilatos. O seu reino aqui é um reino invisível, é a sua igreja, somos nós. Ele reina e reinará para sempre sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Irmãos, Deus tem um plano para o seu mundo. Não é apenas redimir todas as coisas, mas é também iniciar um reino. Deus tem o plano de iniciar um reino, e nesse reino só há lugar para apenas um único rei, Jesus Cristo. Jesus é o único rei, nós somos os seus súditos, Ele já reina, e um dia Ele vai reinar de um modo triunfante, e todo olho vai ver isso, todo mundo vai reconhecer isso, toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar. Jesus é rei, Jesus é rei, e Ele vai reinar por toda a eternidade. Um dia Ele vai voltar, e Ele vai voltar, irmãos, de uma forma completamente diferente. Ele vai voltar, e toda glória e honra devidas vão ser dadas a Ele, e Ele vai buscar a sua igreja, Ele vai buscar cada um de nós, para que nós vivamos no seu reino eterno. Essa talvez seja uma das maiores antíteses da história da humanidade. O maior rei de todos os tempos, o rei dos reis, ele se apresentou como a figura mais humilde e foi morto com a morte mais humilhante que pode se imaginar. E mais uma vez, irmãos, isso foi por mim e por você. Isso precisa quebrantar o nosso coração. Isso precisa fazer com que a gente seja transformado de verdade. Isso precisa fazer com que a gente hoje vá para a nossa casa e antes da gente dormir, deitar a cabeça no travesseiro, a gente agradeça a Deus, porque isso aqui não é normal. E precisa fazer com que amanhã, quando a gente acordar, a gente acorde com um sentimento de gratidão. Uma gratidão imensa. Imensa. Hoje, eu e você podemos e devemos viver uma vida que agrade a esse Deus, que honre esse Deus, que o sirva de toda forma possível. Hoje Ele merece até mesmo a nossa vida em troca, se preciso for. Ele é o Rei, Ele é o Rei,
Ele é o único, Ele é o Senhor dos senhores. O seu reino ainda não é desse mundo terreno, mas Ele já é manifesto aqui através da sua igreja, através do seu povo. E um dia esse reino sim vai ser deslumbrante. Um dia esse reino vai ser triunfante. O rei foi contado entre os transgressores como se fosse um. Na cruz, irmãos, o reino de Cristo se estabeleceu de forma perfeita. E é por isso que eu e você hoje temos acesso ao Pai. É por isso que os nossos pecados podem ser perdoados. É por isso que Jesus é o único digno e merecedor de toda glória e toda honra. Um dia Ele vai ser visto, um dia Ele vai ser adorado como verdadeiro Rei de toda a terra, e todo joelho vai se dobrar diante da sua majestade. Todos vão confessar que Ele é Senhor. Todos vão confessar que Ele é o único Senhor. Diante de tudo isso que foi falado, eu queria trazer uma aplicação só para a gente. Toda a nossa vida precisa responder ao maior ato de amor que a humanidade já conheceu. A gente ouviu aqui coisas tão impressionantes, tão indizíveis, como Pedro escreveu na carta dele. Eu espero muito que o seu coração tenha ficado completamente deslumbrado mesmo, com tanta graça, que é inexplicável ao mesmo tempo, tanto amor. Não dá para entender esse amor. E se você ficou assim, talvez você tenha se questionado: como que eu posso retribuir esse... A galera do Up canta uma música, né? Eu quero retribuir. Como que eu vou retribuir tanto amor assim? Irmãos, eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é, a gente precisa responder a isso com a nossa vida. Com tudo o que a gente tem, com tudo o que a gente é, com cada gesto, com cada pensamento, de toda forma possível. Diante de tudo que a gente vê nesse texto aqui, tão impressionante, a única coisa que a gente precisa é dar uma resposta coerente ao nosso Salvador. Tudo fica tão sem valor perto de tudo isso que a gente começa a relembrar e a reviver a respeito de Cristo, não é? Talvez você tenha vindo para essa noite pensando em um monte de coisas da sua vida, do seu dia a dia. A gente virou o ano recentemente, geralmente em virada de ano a gente pensa em metas para o próximo ano, o que eu quero fazer, o que eu pretendo conquistar, eu quero melhorar minha vida, quero fazer alguma coisa diferente, que alguma coisa dê certo. E às vezes os nossos pensamentos são tomados por essas coisas: como que eu posso fazer a minha vida melhorar, como que eu posso fazer a minha vida prosperar, como que eu posso crescer. E a gente vai para a palavra e a gente vê um Deus que é digno de toda a glória. Parece que todo esse resto que a gente pensava sobre nós mesmos, parece que ele perde completamente o valor, não é? Irmãos, o que é a nossa vida perto da vida do nosso Deus? Ele não só se fez homem, mas Ele morreu no nosso lugar. Antes de morrer, Ele foi surrado, Ele foi açoitado, Ele foi maltratado, Ele foi humilhado, Ele foi espancado, Ele foi contado com os transgressores de uma forma completamente injusta. E imaginar que isso foi por nossa causa é constrangedor. A gente deve seguir esse Senhor, esse Deus. De fato, a gente precisa ser um seguidor que vai até as últimas consequências por Ele. Hoje em dia, esse conceito de seguidor, ele está um pouquinho mudado, porque a gente, eu acho que talvez esteja acostumado com seguidor de mídia digital, seguidor de Instagram, de TikTok. Hoje em dia, seguidor nada mais é do que uma pessoa que está curiosa com a sua vida e quer saber o que você posta, o que você fala, o que você faz. Você pega lá um influencer que tem milhões de seguidores. Esses seguidores são só pessoas que querem saber da vida dessa pessoa, ou querem ter um pouco de entretenimento, olhando para o que ele tem falado, o que ele tem feito. Seguidor não é mais aquela pessoa que aprende com o mestre, que caminha com Ele, que quer se tornar parecido, que dá a própria vida, se preciso for. Mas é esse tipo de seguidor real que Jesus quer que eu e você sejamos. Ele quer que a gente comece a seguir dessa forma,
com essa intensidade, com essa profundidade aqui, gente que vai até o final, porque entendeu o que Ele fez. O que Ele fez é precioso demais. O que Ele fez é profundo demais, é valioso demais. Vale a pena até mesmo a gente dar a nossa vida, se isso for preciso. É isso que Jesus quer de mim, de você. Jesus deseja que nós vivamos por Ele, que sejamos dEle, que o adoremos com toda a nossa vida, com toda a nossa força, com todo o nosso pensamento, com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é. É isso que eu quero dizer com responder ao maior ato de amor que a humanidade já conheceu. A gente está iniciando um novo ano, 2025. Então, irmão querido, faça de Jesus o seu rei de fato, o seu Senhor, nesse novo ano. Se você quiser mudar alguma coisa, pense em coisas que te ajudem a ser mais parecidos com Jesus. Algumas coisas práticas para a nossa vida. Dê mais tempo da sua vida a Ele. Como que você pode dar mais tempo da sua vida a Ele? Leia mais a sua Bíblia. Ore mais. Se proponha a vir às reuniões de oração aqui da igreja. Se você não consegue, por conta do trabalho, da sua agenda, marque um outro horário com a sua célula, para que você ore mais. Ore mais na sua vida pessoal, de uma forma individual mesmo. Vá mais para o seu quarto, feche a porta, e fique na presença de Deus, até que Ele venha e fale com você mais uma vez e mais uma vez. Sirva mais nesse lugar. Se você já faz parte da Igreja Oceânica, se você já é um membro aqui, sirva então, irmão. Pega alguma coisa que você tenha habilidade, que você goste de fazer e faça para a glória de Jesus, faça para o bem do reino. Obedeça mais ao chamado de Jesus nesse novo ano. Como que a gente obedece mais a Jesus? Amando mais os perdidos, orando mais por eles, falando mais de Jesus para eles. Cada pessoa aqui tem um amigo de oração. Fale mais de Jesus para o seu amigo de oração. Ore mais pela vida dele. Convide mais ele a conhecer sua célula, a sua igreja. Ore mais pela sua vida. Como que a gente também obedece ao chamado de Jesus? Lutando contra os nossos pecados. Lute contra o seu pecado, meu irmão. Lute contra o seu pecado, minha irmã. Toda a nossa vida precisa responder ao maior ato de amor que a humanidade já conheceu. Quero concluir. Dependendo do nível de conhecimento que a gente tem sobre determinada área, sobre determinado assunto, sobre determinado produto, dependendo do nível de detalhes, da complexidade, a gente pode ver se alguma coisa é ou não muito valiosa, é ou não mais ou menos cara. Se você essa noite viesse aqui e me mostrasse 2 violões, e eu pudesse analisar os 2, se eu olhasse, de repente, a madeira utilizada, olhasse os detalhes que cada um dos 2 tem, a marca de cada um dos 2, olhasse o corpo do violão, o braço do violão, eu poderia estimar de uma forma até bem próxima qual violão é mais caro que o outro. Mas ainda que você fizesse isso, talvez, se você é uma pessoa que não dá valor a violão, para você tanto faz. O violão mais caro ou o mais barato, você não ia gastar 1 centavo em nenhum dos 2. As pessoas que não conhecem a Jesus, elas talvez não entendam o significado do que significa morrer numa cruz. As pessoas que ainda não conhecem a Jesus podem não ver significado nenhum na frase Jesus te ama, ou na frase Jesus morreu por você. Nós que fomos perdoados, nós que fomos alcançados pela graça, nós que fomos salvos, libertos, nós que conhecemos hoje os detalhes da sua história, nós vemos nisso o maior gesto de entrega que o mundo já conheceu. Diante de todos os detalhes da entrega do nosso Salvador, realmente o valor do que Jesus fez por mim é algo inestimável. Ainda que pessoas lá de fora não deem o menor valor para isso, e eu não me importo também. Ele é o meu Salvador. Eu não me importo no sentido de que ele não entende o valor, tá, gente? É claro que a gente se importa com as vidas lá de fora, porque depois a pessoa tira de contexto e vai falar que a gente não se importa com os lá de fora. É claro que a gente se importa com os de fora. Mas a gente jamais saberá o real valor dos nossos pecados naquela cruz. Nós nunca saberemos o real valor, irmãos. Aquele que foi contado com os transgressores, aceitou
e sofreu essa injustiça pelo amor que Ele tem pelos verdadeiros transgressores. Somos nós. Como não responder a isso com toda a nossa vida? Como não amar a esse Deus pelo resto da minha existência? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pela forma como você se revela a cada um de nós e demonstra esse amor que a gente nunca poderia imaginar, Senhor. Obrigado porque você nos amou com esse amor, derramou graça sobre as nossas vidas, perdoou os nossos pecados, limpou toda a nossa sujeira, abraçou cada um de nós e trouxe para perto. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida eterna que você conquistou para cada um daqueles que creem no seu nome. Nós te amamos, Senhor, e nós te agradecemos por isso tudo. Muito obrigado, Senhor. Receba toda a nossa adoração agora nesse momento. No seu nome que nós oramos assim, Senhor. Amém.